Estamos ao vivo para a primeira live do ano. Se você está vendo o replay, fica com a gente aí até o final que essa live vai ser muito bacana. Tem alguém aí que vai vir na imersão? Vamos ver. Valeu, Diego. Tamo junto. Tem alguém aí que vai vir na imersão do final de semana que vem? Deixa eu explicar, né? Eu falei sobre isso, acho que em um story só. Eu fiz um concurso com os alunos dos meus cursos, né? E aí esse concurso eu escolhi 15 pessoas para estar aqui em Uberaba, totalmente de graça, sem custo, para estar aqui em Uberaba comigo durante 3 dias imersos para participar de um evento comigo, para a gente ir na obra, para a gente falar sobre construção, falar sobre 2020, metas, objetivos, muita coisa. Então a gente está preparando um evento aqui realmente muito legal. Quero ver se tem alguém aí que vai participar, que está ao vivo aí com a gente agora. Dá um oi aí, fala eu. Então esse evento vai ser aqui em Uberaba na semana que vem, sexta, sábado e domingo. É um evento, a primeira vez que a gente faz um evento presencial e se der certo, vamos ver qual vai ser o feedback do pessoal que vai vir. Mas se der certo, a ideia é que a gente faça 1 ou 2 eventos no ano, né, presencial. A ideia é essa, porque eu acredito muito, eu gosto muito de evento presencial. Eu já fui em sei lá quantos cursos presenciais e eu acho muito legal fazer evento presencial e eu acredito que vai ter muita gente também que vai se interessar. Então esse é o primeiro evento. Eu fiz realmente de graça para todo mundo, a gente alugou um hotel, vai fazer realmente como se fosse um mastermind ali. São mais de 15 pessoas, que algumas pessoas têm sócio, e aí eles vão trazer o sócio e tudo mais. Tá muito legal. Ô André, eu não estou vendendo, as pessoas já foram selecionadas, quem vai vir, as pessoas que vão vir já sabem quem são, né? E aí, para um futuro, a gente vai anunciar quando tiver o próximo evento, beleza? Mas aí a gente avisa com antecedência, com uns 2, 3 meses de antecedência, para vocês se programarem, quem tiver interesse em vir a Uberaba, para vocês tiverem interesse de vir a Uberaba, se organizar com hotel, se organizar com passagem, transporte e tudo mais. Mas vamos para a live de hoje. Olha só, eu defini um assunto aqui a partir dos comentários que eu recebi, a partir dos stories que eu fiz, que eu pedi sugestões de vocês. E aí muita gente me mandou assim: Eduardo, eu quero saber quais os custos que eu tenho para começar uma obra, né? Quais os custos que eu tenho para me começar uma obra, que às vezes eu preciso falar com o cliente, explicar para o cliente quais os custos que ele tem, e às vezes eu não sei falar realmente todos, e aí o cliente tem uma surpresa depois na hora da execução. Então, essa live vai ficar marcada, vai ficar durante 24 horas gravada aqui, né, para você assistir depois, mas eu te aconselho a assistir ela até o final, pegar papel e caneta para você poder anotar todas as informações que eu colhi aqui, que vai ser muito importante para você. Principalmente se você estiver começando seu próprio negócio, se você é recém-formado ou se você está quase formando. A live de hoje vai ser muito bacana, que vai te ajudar nesse início. Para quem ainda não sabe os custos, né? Todos os custos que você tem antes de começar a obra, né? Ou até ali parte do início da obra. O tema da live: custos antes do início da obra. Muita gente acha, é só tirar o CREA, né? Pagar RT e começar a obra. Não, é muito mais além disso, beleza? E a gente vai falar aqui. Para você atuar, vamos começar já, tá? Pegou papel e caneta? Então pega aí. Para você atuar como engenheiro, a primeira coisa é você, ainda mais agora nesse início de ano, ter o seu CREA pago, né? Chegou para mim, o meu tá na minha mesa ali, eu paguei hoje, inclusive, 500 e poucos reais do meu CREA. Na verdade, eu pago 3 CREAs, né? Meus. Eu pago o meu e eu pago de mais 2 empresas que eu tenho registradas no CREA.
para mim aprovar os meus projetos, eu preciso pagar os da empresa também. Então, hoje, só para o CREA, foi mais de R$ 1.500. Então, isso você tem que contemplar no seu custo. Você tem que diluir esse custo em algum lugar. Ah, Eduardo, eu pego 10 obras no ano, então eu tenho que tirar 50 e poucos reais ali de cada obra para mim poder pagar o meu CREA, né? Ou desse ano ou do próximo ano. Entendeu? Então, você tem esse custo. Você sabe que tem esse custo. E aí eu não vou entrar no mérito aqui de escritório, de home office, mas é alguns custos que vocês têm, que todo mundo tem na hora de começar uma obra, tá bom? Então, primeira coisa, se você é engenheiro, você tem que pagar o CREA, anuidade. Se você é arquiteto, você tem que pagar o CAL, que também tem a sua anuidade, tá? Depois disso, você precisa fazer o projeto. Ah, Eduardo, o cliente paga pelo projeto. Sim, o cliente paga pelo projeto, mas você também tem um custo desse projeto. O custo, se você é quem faz o projeto, quanto vale a sua hora, né? Então, você tem esse custo. Então, o cliente também tem o custo do projeto. Você tem que repassar esse custo para ele, assim como a porcentagem da taxa do CREA que você pagou, beleza? Então, o projeto. Aí depende dos projetos que o seu cliente vai fazer. Aqui, quando eu faço Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a gente trabalha, a prioridade é projeto arquitetônico e projeto hidráulico. Projeto arquitetônico e projeto hidráulico. Mas, mesmo se o cliente não pagar pelo projeto estrutural e o elétrico, a gente faz um estudo de projeto, tá? Ah, o cliente não quer pagar pelo projeto elétrico nem o estrutural. A gente faz um estudo do projeto, primeiro, porque eu preciso passar um orçamento de execução. Então, se eu não tiver o projeto, eu não consigo repassar, dar um orçamento. Então, tem esse custo que o cliente precisa pagar, o custo de projeto. E aí você vai definir com o cliente quais os projetos que ele quer fazer. Eu recomendo que faça todos os projetos, porque quanto mais projetos você tiver, mais assertivo fica o seu orçamento de execução, né? Aqui no meu caso, 99% das minhas obras são executadas por contrato global. O que é o contrato global? Eu pego a obra por o preço fechado e eu faço o contrato por preço fechado. Como assim? Eu vou construir a casa do fulano e aí eu fiz todos os projetos, fiz o levantamento de custo, fiz quanto que vai sair o meu BDI e os meus custos fixos da empresa que eu tenho que diluir nas obras e aí deu X. Então eu faço um contrato em cima desse X e eu não posso mudar mais nada disso e nem o cliente. Qualquer alteração que ele der na obra, né, que ele der em projeto, ele vai pagar por essa alteração. E eu também, como eu fiz um orçamento, eu não posso pedir aditivo, porque eu fiz o orçamento em cima do que foi projetado, certo? Então, eu trabalho com contrato por empreita global, que é material e mão de obra de minha responsabilidade. 99% das minhas obras foram assim. Ano passado eu não fiz nenhuma obra por administração, mas eu já trabalhei antigamente por administração, beleza? Então, primeiro custo que o cliente tem, que você tem que repassar para o cliente, é a sua anuidade. Não sei se já chegou o seu boleto aí, mas para mim já chegou. Então, você tem que pagar esse boleto e você precisa receber isso de alguma forma, embutindo em algum projeto, embutindo em alguma obra, algum jeito você tem que dar. Segundo custo, os projetos. Seu cliente tem que ter esse custo de projeto. E aí você vai repassar isso para ele e você também tem o custo de projeto. Exemplo, aqui na King, a gente não faz mais projeto. Antigamente, a gente tinha uma arquiteta que trabalhava aqui com a gente, tinha os projetistas. Hoje não. Eu decidi diminuir a equipe de projeto e aumentar a equipe de execução, tá? E fazendo isso, eu terceirizei toda a parte de projeto. Então, eu fiz parcerias que me ajudaram muito nessa parte. Então, eu tenho um escritório de arquitetura que é especialista nesses projetos, fazem projetos
3D extremamente realistas, são excelentes em fazer projetos e aí eles me ajudam muito nessa parte, que é um produto que eu não teria qualidade de entregar se eu, Eduardo, fosse fazer, né? Então eu terceirizando, por mais que seja um pouco mais caro, eu terceirizando eu consigo entregar um produto de maior qualidade para o meu cliente, porque na hora que ele vê um projeto bem feito, um projeto 3D, ele consegue visualizar a casa pronta. Quando ele consegue visualizar a casa pronta, as chances dele ter uma modificação, alguma alteração de projeto durante a obra, as chances são muito menores, né? Quando ele vê um 3D bem feito. Então, o custo de projeto é extremamente importante. Obra sem projeto não é obra, tá? Obra sem projeto para mim não é obra. Extremamente importante ter esse custo com o projeto, tá? E você tem que repassar isso para um cliente. Murilo Reis está aí com a gente, grande Murilo, meu parceiro, já tive aí em São Luís do Maranhão dando curso, grande amigo aí. Então, segundo custo que o cliente tem é os projetos. E aí, durante a sua negociação com ele, você vai falar, olha, é necessário fazer o projeto arquitetônico, é necessário fazer o projeto elétrico, é necessário fazer o projeto hidrossanitário, estrutural, estudo do solo é importante, e aí você vai vender o seu peixe, vai vender os projetos que realmente são importantes, a gente sabe da necessidade. Só que muitas vezes o cliente fala, não, eu não quero fazer tal projeto. E aí vai ser uma coisa estimada. Quando isso acontece com a gente faz um termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade é o cliente se responsabiliza por aquilo, por aquele deixar de fazer alguma coisa, entendeu? O segundo item que eu coloquei aqui é o custo da RT. O próprio custo da RT, você tem que repassar isso. Exemplo, aqui é R$90, 80 e poucos reais. Então você tem que repassar esse custo para o seu cliente. Não sei se vai tirar uma RT, duas RT. Já tive obra que a gente tirou 3 RTs. Por quê? Tiveram, se não me engano, foram um arquiteto fazendo, e aí ele tirou a RT do projeto arquitetônico. O projeto hidrossanitário e elétrico foi outra pessoa que fez, e aí tirou. E aí a execução foi outro profissional que tirou. Então, 3 RTs ali no mesmo projeto. Mas é isso, você tem que repassar esse custo da RT para o cliente. Se for ter uma RT, uma taxa, 2, 3, 4, quantas tiverem, você tem que repassar esse custo para o cliente. E isso tem que ser muito bem claro, muito transparente com o cliente. Já deixar essas informações para ele claras que ele está pagando isso, né? Porque teve um caso que aconteceu comigo que eu embuti, né, em um custo do projeto ali várias coisas que o cliente deveria estar ciente que ele está pagando. E aí eu não fui transparente com o cliente, não falei o que realmente eu estava cobrando. E o que aconteceu? Na hora que eu falava assim, isso aqui está incluso no meu valor, isso aqui não está incluso, isso tá, isso não está, aconteceu dele falou assim, Eduardo, eu já não sei mais o que está incluso no seu custo, né, no seu custo do projeto e o que não está. Me fala, a taxa da prefeitura está incluso ou não está? A RT está incluso ou não está? Então isso não ficou, sabe, ficou uma situação meio chata. Então eu prefiro, olha, para mim elaborar o projeto é X, você vai pagar a taxa da RT, você vai pagar por fora na prefeitura, você vai pagar por fora matrícula, outras coisas, entendeu? Então assim, deixa bem claro para o seu cliente o que ele está pagando, o que é o seu custo que você está colocando ali naquele serviço, beleza? Então a RT deixa claro para o seu cliente. Segunda coisa, a questão de aprovação na prefeitura. Aqui em Uberaba não são altas as taxas, mas existem e a gente tem que repassar elas também para o cliente. Você pode embutir ela no seu valor, mas deixa claro para o seu cliente. Olha, esse valor aqui eu consigo absorver o custo da RT, das taxas da prefeitura, custo que eu falei aqui do CREA, está tudo embutido. Você tem que pagar apenas isso.
Tem cliente que prefere assim, mas é bom deixar claro o que é que ele está pagando, beleza? E aí tem essa aprovação, que é alvará de construção, habites, depois carta de averbação e tudo mais, beleza? E aí a gente tem algumas particularidades. Aqui se, por exemplo, a casa for financiada, né? Se ela for financiada, você tem que tirar 2 matrículas. O que seriam essas matrículas? A matrícula do imóvel atualizado. A primeira matrícula é a matrícula simples, que ela vai custar aí na faixa de R$27, R$28. Aqui está custando isso, eu não sei na cidade de vocês. Por que tem que tirar essa matrícula atualizada em casos de financiamento? Essa matrícula atualizada, o correspondente solicita ela para enviar para a Caixa Econômica, para que chega lá com a matrícula, toda a documentação mais a matrícula e tem que estar atualizada em menos de 6 meses. Se em 6 meses o cliente ou você tem alguma matrícula desse lote, então não precisa. Se tiver mais de 6 meses, aí já precisa atualizar a matrícula. E aí essa é a simples. E tem a matrícula completa com ônus e ações, né, que a gente fala. Então essa matrícula completa vai ser R$105, R$106, alguma coisa assim. E aí também esse custo tem que ser repassado para o cliente. Ou você absorve ou você repassa. É tudo assim, mas sempre transparente com o cliente. Olha, nesse meu valor está incluso isso, isso e isso. Nesse meu preço, você tem que pagar por fora apenas isso, apenas X, apenas Y. O que não pode é você não ser transparente com o cliente, beleza? Então a matrícula do imóvel você tem que tirar 2, tem que ter esse custo aí, repassar para o cliente ou absorver o custo, beleza? Segundo item, a taxa da Caixa, né? Todo contrato assinado na Caixa Econômica Federal existe uma taxa. E além dessa taxa já pré-fixada, né, que depende do valor do contrato, além dessa taxa, existe ainda algum produto que o gerente da Caixa pode oferecer. Uma previdência ou algum produto ali, um cheque especial, alguma coisa que você vai ter que meio que comprar da Caixa. Então, além da taxa, você tem esse custo adicional. E o seu cliente tem que estar preparado para isso, tá? Preparado que eu falo financeiramente. Depois da taxa da Caixa, né, que existe também a taxa do cartório. E o que é essa taxa do cartório? Agora falando para imóvel financiado, tá? Essa taxa do cartório é uma taxa de registro do contrato. Todo contrato tem que ser registrado em cartório. O Samuel falou, você tem um valor que engloba todas as taxas? Costuma parcelar para os clientes? Excelente pergunta, Samuel. Seguinte, o que eu costumo fazer? Taxa de ART, taxa de matrícula por minha responsabilidade. Esse valor eu embuto, né, coloco embutido ali no preço. O restante prefeitura, qualquer coisa de cartório e o que eu vou falar aqui em diante não está embutido, tá bom? Então, vamos lá. A taxa de cartório. Todo contrato da Caixa tem que ser registrado em cartório. Por que disso? Porque esse contrato ele vale como se fosse uma escritura. Contrato fiduciário, que a gente chama. É um contrato que ele vale como escritura. Se você levar ele em qualquer lugar, ele vale como uma escritura, beleza? E deve ser registrado. Sim, Vitor, é muita taxa que a gente paga, né? E aí, tem essa taxa do contrato, seu cliente também tem que estar ciente. Depois dessa taxa do contrato, tem os custos mensais do financiamento, que seria a evolução de obra e os juros de obra. Eu vou explicar aqui, bem resumido, qual a diferença entre os juros de obra e evolução de obra. Se ficar alguma dúvida, me manda aí que depois eu explico melhor. Vamos lá. Evolução de obra. O que significa uma evolução de obra? Evolução já traz que evoluiu, que desenvolveu, que teve acréscimo, né? Então, evolução de obra é uma obra
que andou. Essa obra, quando ela anda, vem e tem a medição. Então, evolução de obra. Toda vez que tiver uma medição, existe uma taxa a ser paga, tá? Toda vez que tiver uma medição, o seu cliente vai pagar a taxa. Ah, Eduardo, eu posso embutir essa taxa no financiamento? Pode embutir. Só que, se você fizer isso, esse valor que você embutiu no financiamento é um valor que o seu cliente está deixando de usar na construção. Você poderia colocar um porcelanato melhor, trocar de cerâmica para porcelanato, trocar a bancada, uma cor diferente. Pode melhorar a construção, ele pagando essa taxa por fora, entendeu? Então, evolução de obra é isso. Toda vez que a obra evolui, o engenheiro da Caixa vai lá na obra, faz a medição e aí ele paga. Quando ele paga, a Caixa cobra por isso. Cobra para o engenheiro ir lá e cobra por esse pagamento, que chama evolução de obra. E aí depende, mas em média é 1,5% do valor da medição, tá? E a outra taxa, que isso é um custo que o cliente tem ou mensal, juros de obra é mensal, mas evolução de obra é só quando realmente tem a medição. Juros de obra, o que é? Imagina o seguinte, a Caixa te emprestou, vamos supor, 100 mil reais e você contratou esse empréstimo, né, esse financiamento a 5% ao ano. Não, vamos pôr 6% ao ano, para ficar uma conta redonda para mim. Então, a Caixa te emprestou 100 mil reais, 6% ao ano. Se a gente dividir por mês, vai dar 0,5% ao mês, correto? E aí o que acontece? A Caixa, na hora que você assina o contrato, ela já aloca esse recurso. O que é alocar esse recurso? Ela já, por exemplo, se esse dinheiro estava em algum fundo, se esse dinheiro estava em alguma ação, estava rendendo alguns juros, a Caixa vai tirar esse dinheiro e vai deixar ele alocado, disponível para você. E quando ele deixa esse dinheiro disponível para você, ela precisa receber por esses juros que ela está, vamos falar assim, deixando de ganhar onde ela estava. E aí, como esse dinheiro já está reservado para você, ela cobra os juros do cliente. Quando cobra os juros, e aí vem a relação. Vamos lá, 100 mil reais, 6% ao ano, 0,5% ao mês. Então vai dar aí 500 reais, seria, né? 0,5% de 100 mil, se não me engano, é 500 reais. E aí, esses 500 reais, o cliente vai pagar todo mês. Aí a obra vai e evolui de novo. No próximo mês, foi para o saldo devedor acumulado, foi para, vamos supor, 130 mil reais, que a Caixa pagou 30 mil da obra que evoluiu. Então, o cliente pagou a evolução sobre 30 mil reais, mais os juros de obra de 130 mil reais. Então, ele vai pagar o 1,5% em relação aos 30 mil, agora mais 0,5% em relação aos 130 mil reais. Ficou confuso ou deu para entender a diferença de evolução de obra e juros de obra? Me fala aí, entendi ou não? Não entendi, que daí eu repito e explico melhor. Me manda aí, se vocês entenderam a diferença aí de evolução de obra e juros de obra. Então, ficou clara a diferença de evolução de obra, juros de obra? Depende do valor do contrato. Se for SBPE, não é 1,5%, aí eu acho que é uma taxa fixa de R$ 750. Esse juros é o que está na simulação de financiamento? Sim, o Everton, é os juros que está lá na simulação. Eu dei o exemplo de 6%, mas poderia ser 8%, poderia ser 5,5%, depende do que foi fechado lá, do que foi negociado com a Caixa, beleza? Entendi, conta juros do acumulado recebido, até que seja averbado. Exato. Evolução sobre o que evolui, juros sobre montante. Exatamente, é isso aí.
Então, tem esses custos mensais do cliente, tá? E aí, antes de iniciar a obra da casa em si, você ainda tem alguns custos, que é se deslocar até o terreno, ir lá visitar, ver a questão da topografia, se vai ter algum muro de arrimo, você precisa executar esse muro de arrimo. Outra coisa, aterro, corte. Igual, a gente está tendo um detalhe, não sei se vocês viram meus stories hoje, mas um detalhe que na obra lá apareceu uma mina d'água e a gente não sabe se realmente é uma mina ou se é um cano que está estourado em algum lugar que essa água está chegando lá. E eu preciso resolver esse problema de alguma forma. E a forma que eu encontrei foi pedir uma análise da água. A gente está documentando tudo isso, gravando vídeo. Depois a gente vai soltar os episódios aí no YouTube, beleza? Não dá para a gente soltar tudo de uma vez porque, primeiro, eu preciso saber o resultado, que demora 5 dias, e lá para a semana que vem que eu vou saber o resultado, e depois eu quero gravar também a resolução do problema, que foi a execução do que a gente teve, do resultado. Se é uma mina, qual o destino que eu dei para aquela mina, como é que eu fiz a drenagem, a gente vai executar isso. Se for a tubulação do Codal, né, que é a concessionária aqui de Uberaba, como é que eles arrumaram, como é que eles acharam aquele furo ali, e eu quero documentar tudo isso para mostrar para vocês lá no nosso canal no YouTube. E se você não é inscrito no canal no YouTube, vai lá, a gente está quase chegando acho que 1000 inscritos, muito legal. Então vai lá, tem muito vídeo bacana lá para vocês também, beleza? Então essa questão do muro de arrimo, você tem que ficar muito atento. Teve uma vez que eu quase fechei uma obra sem visitar e eu estava sendo contratado para executar o muro. O cliente falou, eu quero o muro. E aí eu estava quase fechando a obra sem ir lá visitar o lote. Quando eu cheguei lá no lote, eu falei, puxa vida, estava dando 1,5 m, 1,80 m de muro de arrimo. Imagina se eu fecho com esse cliente. E como eu falei no começo, eu só trabalho por empreita global. Eu não tenho costume, aqui a filosofia nossa fechou aquele valor, tá fechado, a gente não dá aditivo, a gente não pede aditivo, não pede dinheiro a mais, porque a gente quer acabar com essa filosofia que obra só tem custo, que não fecha no valor que foi combinado, que é só dor de cabeça, então a gente quer acabar com isso, a gente não pede aditivo, eu prefiro tomar prejuízo do que pedir aditivo, entendeu? E aí, você precisa ir lá no lote, ficar atento a essa questão de muro de arrimo, de aterro, de corte, que isso pode impactar muito no seu orçamento na hora de você executar a obra, beleza? Depois, antes de começar a obra, isso ainda, né? A questão de ligações provisórias. Como é que você vai fazer ligação de água, de energia? Lá tem água chegando próximo ou não, questão de esgoto, vai ser fossa, realmente tem ligação de esgoto lá no lote ou não, isso você precisa identificar. E aí você tem que fazer essa ligação provisória na hora de começar a obra, né? Colocar o padrão de energia lá, para ligar a betoneira, colocar água para colocar no cimento ali, para fazer toda a construção, precisa de água e energia. É muito difícil fazer uma obra sem água e energia, né? Pelo menos sem água eu nunca vi. Sem energia a gente ainda dá um jeito, faz a massa na mão, dá um jeito. Mas sem água é muito complicado, tá? A não ser que seja steel framing, wood framing, alguma construção nesses modelos. Mas na construção, vamos falar, padrão, não, construção padrão não, padrão, a construção que a gente está acostumado, né? Esqueci a palavra agora, mas é isso, precisa de muita água, usa-se muita água na construção, beleza? Então fica ligado, questão de ligação de água e de energia. Outra coisa que eu coloquei aqui, nós temos o costume, exato, convencional, construção convencional, obrigado gente.
Uma coisa aqui que a gente trabalha aqui em Uberaba, que é a locação de container. Toda obra nossa tem um container. Por quê? Eu não gasto com um barracão, com juntar coisas ali, ter que fechar a obra. E barracão em lotes, né, que não seja condomínio é perigoso. Que daí fica mais fácil do ladrão entrar lá e roubar material, roubar equipamento, roubar motor de betoneira, roubar, sei lá, material da construção em si mesmo. Já tive vários problemas com isso, várias vezes, com roubo em obra. E aí a gente tomou a decisão, quando a obra for fora de condomínio, a gente usa container. Quando a obra for dentro de condomínio, a gente faz um barracão de obra, certo? E aí você vai adaptar isso para a sua cidade. Eu já vi pessoas falarem, Eduardo, aqui na minha cidade não tem roubo. Ninguém rouba aqui, realmente não tem roubo, a criminalidade aqui é muito baixa. Então, cara, vai lá, faz o seu barracão de obra, é mais barato que container, tá? Fazer um barracão de obra é mais barato que container, só que container me dá segurança, então acaba se tornando mais barato comparado com os prejuízos que eu tenho quando eu faço um barracão de obra em um bairro perigoso, tá? Ou então qualquer bairro, na verdade, né? Que não seja dentro de condomínio, tá bom? Então você tem que definir isso antes de começar a obra. Outra coisa que eu coloquei aqui é em relação à mobilização da equipe. Nós temos aqui no escritório um depósito. Aqui no escritório onde eu estou aqui é 2 andares, no segundo andar é a minha sala, a sala aqui do Lacuna Play, que é o aplicativo e tal. E aqui embaixo a gente tem o depósito. Então tem o depósito e tem o pessoal que trabalha ali fazendo orçamento, fazendo compra, fazendo algumas coisas aqui no escritório, né? E a gente tem uma área ali de mais ou menos, deixa eu ter uma noção, 10 por 8, mais ou menos, 80 metros quadrados de área, só de depósito. Eu acho que eu já mostrei nos stories aqui algumas vezes o nosso depósito. E a gente armazena muita coisa aqui, carrinho, escora, tábua, material da obra, de consumo mesmo, parte hidráulica, parte elétrica. Por quê? Eu compro material às vezes mais barato para mim poder usar na obra e eu tenho que ter esse armazenamento aqui, essa armazenagem para me poder usar depois, né? Às vezes eu aproveito alguma promoção, compro alguma coisa mais barata ou simplesmente realmente sobra mesmo da obra e a gente vai e guarda isso. Nada se perde, tá? E aí a gente tem a questão da mobilização, que é o custo. Por exemplo, eu estou começando a obra lá, acho que eu filmei hoje ou ontem, acho que foi ontem, o muro de arrimo que a gente está fazendo, e eu paguei um frete para levar várias madeiras, escoras, né, madeiras que a gente já usou em outras obras, para aquela obra, porque aquelas madeiras ali, a gente pode reutilizar elas de novo, dá para usar elas mais vezes, e madeira aqui em Uberaba é muito caro. Se a gente for comprar sarrafo, se a gente for comprar estaca, coisas que dá para usar várias vezes, sabe? Estaca para fazer gabarito, algumas tábuas para andaime. Se eu for comprar isso toda a obra, eu vou ter um custo muito alto de início da obra. Então eu abaixo esse custo, mas para isso eu tenho o custo de mobilização, que é o servente, 1 ou 2 serventes ali para carregar o caminhão, o frete do caminhão. Apesar que a gente tem aqui uma montana, né, que faz alguns fretes, mas coisas menores, que a gente não consegue carregar muita coisa nela também. Ela tem uma capacidade de, se não me engano, 450 quilos na carroceria, então a gente tem que respeitar isso. E daí a gente tem esse custo de mobilização, custo de levar a betoneira, pagar o frete da betoneira, pagar o frete do container, pagar o frete do caminhão, tem que passar em tal lugar, buscar carrinho. A gente trabalha às vezes com terceirização da mão de obra, então a questão de levar material e levar o equipamento, né, do pedreiro
a gente nos responsabiliza, passa lá na obra que ele estava ou na casa dele, pega as ferramentas dele e leva para a obra. Tudo isso que eu falei até agora são custos que nem começou a obra em si, né? A gente nem começou a falar da execução de obra e a gente tem esse custo. Aí vem fechamento de obra, com tapume, placa de obra, tem várias coisas que a gente tem que colocar no papel que isso impacta, né, no nosso orçamento. Quando a gente fala de uma gestão enxuta, né, uma gestão ali que você tem que saber realmente o que você está gastando naquela obra. Para você saber o seu lucro, você precisa saber de todos os seus custos. E isso vem lá de trás, desde o que eu falei da anuidade do CREA. Porque se você não considera isso como um custo, acaba que o que você acha que tem de lucro, aquilo ali realmente não é um lucro, certo? Eu estou fazendo uma consultoria empresarial com essa empresa aqui, ó, DHO, consultoria empresarial, e assim, eu achava que tinha a minha empresa nas mãos, mas acaba que a gente entende, começa a ver com a pessoa de fora observando que sempre tem alguma coisa a ser melhorado. Sempre tem alguma coisa a ser melhorado. Nunca vai falar assim, tá tudo perfeito. Não, nunca vai ser. E a gente precisava disso porque esse ano de 2020 a gente quer estruturar a empresa porque a gente está numa maré crescente para chegar a 2021 a gente realmente deslanchar com essa base que a gente já fez. Nós temos 5 anos de empresa, né? A minha empresa já tem 5 anos. Agora eu senti a necessidade de contratar uma consultoria empresarial de verdade, porque o que eu consegui crescer com os meus próprios braços e os do meu sócio, com os meus parceiros que trabalham aqui com a gente, eu acredito que a gente já cresceu. Então, de agora em diante, a gente precisou dessa consultoria financeira. E acaba que isso é um custo para mim também. E eu tenho que levar esse custo em consideração. Vai me ajudar a crescer? Vai. Só que eu estou pagando isso lá todo mês. É um custo que eu estou tendo, certo? Só que eu vejo isso como um investimento ao invés de ver como custo. Porque quando a gente fala em consultoria, quando a gente fala em curso, sempre que o que você paga, você conquista novas coisas, que aquele custo ali acaba se tornando pequeno, ínfimo, perto de todo o ganho que você teve, isso é um investimento. Quando o benefício é maior do que o custo que você teve. E é assim que eu enxergo cursos que eu faço, curso online, curso presencial e 300 cursos que eu já fiz de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, curso de coach. Por quê? Porque eu acredito que para o meu negócio crescer, a minha empresa, para o meu negócio crescer, para a minha empresa crescer, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. Então, isso é extremamente importante, beleza? Deixa eu subir aqui agora, faltando alguns minutinhos para a gente encerrar a live. Eu vi que algumas pessoas teve algumas dúvidas. Deixa eu ver se eu consigo responder aqui. Pode falar um pouco sobre o CNO em relação à averbação? Qual seria a sua dúvida exatamente sobre isso, André? A gente tira o CNO antes do início da obra, na hora da averbação, pega toda a documentação, CNO, ABITS, a carta de averbação e vai lá no cartório e faz a averbação, né? Lembrando que Minha Casa Minha Vida é isenta de INSS, do custo do INSS, né, da Receita Federal. Casas SBPE, acima do Minha Casa Minha Vida, todas precisam recolher o INSS e precisam se regularizar também na Receita. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Você poderia postar algum projeto seu aprovado pelo Minha Casa Minha Vida? Dá para me postar sim, um projeto meu.
Deixa eu ver se eu já tenho algum projeto meu aprovado. Acho que eu nunca postei não, mas várias casas que eu já entreguei eu já postei sim. Uma dúvida, casas com até 70 metros quadrados é isenta de INSS? Sim, casas de até 70 metros quadrados, ela não é obrigatório o recolhimento do INSS, e aí você pode, isso acaba diminuindo o custo que você tem com a obra, e aí você repassa essa diminuição do custo para o cliente. Quando é uma casa acima, né, de 70 metros quadrados, acima do Minha Casa Minha Vida, que a gente fala, e aí você tem que recolher o INSS, tem que ir na Receita, tem que fazer toda a parte de regularização dessa obra. E o lucro fica em quantos por cento? Então, o lucro depende muito do seu custo, né? Igual, eu tenho um custo muito elevado aqui na minha empresa. A gente tem aluguel, vários funcionários, água, luz, energia, muita coisa que a gente tem que pagar todo mês. Então acaba que o meu custo é um pouco maior do que a maioria das pessoas que estão começando. E isso acaba, não que diminui o meu lucro, mas em proporção, em porcentagem, diminui sim. Só que eu consigo fazer mais obras do que quem está começando agora. Então, no geral, o lucro que a gente tem é maior do que se eu tivesse começando, entendeu? Vê se você conseguiu entender essa ideia. Gustavo, abaixo de 70, exato, é isento do INSS. A live vai ficar salva sim, beleza? Pessoal, é isso então. Queria agradecer demais vocês. Me fala aí se vocês gostaram da live. Manda aí joinha, gostei. Manda aí que eu quero saber. Tô suando aqui. A gente vai voltar com as lives aí de toda terça-feira. Me mandem aí sugestões de temas que vocês têm dúvida para a gente bater esse papo, conversar. Eu leio as perguntas aqui, respondo e aí um vai ajudando o outro, beleza? Ó, todo mundo mandando joinha aí. Toda terça-feira agora, então, a partir de agora, a gente vai voltar com a nossa rotina. Fechado? Faz o seguinte, se você viu valor nessa live, se você acha que foi legal, compartilha com algum amigo seu. Tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente aí, levando conhecimento, compartilhando conhecimento. Beleza? Compartilha a live com um amigo.